Você que estava acompanhando o Espaço Feminino, continue com a gente, porque começa agora o NTV News. Na edição de hoje, você vai ver que 2 adolescentes foram presos suspeitos de homicídio no bairro Cristo Redentor. Patos de Minas tem 3 casos prováveis da variante Delta. Material genético está em análise. E avançam negociações para a ampliação do Hospital Regional Antônio Dias. E ainda hoje você vai ver. Criminosos usam Receita Federal para aplicar golpes em moradores de Patos de Minas. Aconteceu de novo. Trabalhadores denunciam condições de trabalho em Lagoa Formosa. O preço do café que chega aí na mesa da sua casa deve aumentar de 35% a 40% até o fim de setembro. Secas castigam pastos e produtores apelam para a silagem para salvar rebanhos. E o governo de Minas Gerais decidirá quando leitos de UTI no hospital de campanha serão desmobilizados. Ainda hoje tem a análise da notícia. O NTV News está no ar. A gente começa a edição de hoje te mostrando que o 5º homicídio do ano foi registrado na noite dessa terça-feira no bairro Coração Eucarístico, aqui em Patos de Minas. 2 adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos suspeitos do crime. Tiago Henrique Chaves Nascimento, 19 anos, conhecido como Ratinho, estava de bicicleta próximo de casa, que fica na rua Alderico Lucas da Silva, bairro Coração Eucarístico, quando foi surpreendido por uma dupla, que também estava em uma bicicleta e disparou 4 tiros contra ele. Testemunhas viram quando o Ratinho foi alvejado. A vítima estava numa bicicleta, segundo seus familiares, saiu em um determinado rua, puderam verificar alguns dados. Esses dados são importantes para que a gente possa elucidar mais esse crime. Tiago foi atingido na cabeça e nas costas. A motivação do crime seria um desentendimento entre a vítima e um dos autores por causa de dívidas. Com a ação rápida dos policiais, 2 adolescentes, sendo um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos e confessaram o homicídio. A Polícia Militar também apreendeu 17 munições de arma de fogo. Identificamos a família da vítima e a família nos alegou que antes do fato havia 2 colegas dessa vítima que estiveram na casa dela, né, e que chamaram ele aí para andar de bicicleta, né, dar uma volta de bicicleta. E posteriormente aconteceu o fato. Aí nós identificamos essas duas pessoas que estavam em companhia da vítima, e essas 2 pessoas indicaram para a gente, né, 2 possíveis suspeitos, né, 2 possíveis autores aí, e a partir daí a gente conseguiu identificar esses 2 que possivelmente praticaram o delito e diligenciamos, né, e conseguimos apreender os 2, né, os 2 estavam 2 menores também. Para a Polícia Militar, eles falaram que um dos indivíduos que estavam na ação, né, um dos autores, dos menores infratores que estavam na ação, ele falou que tinha uma rixa, já tinha sofrido uma ameaça dessa vítima, né? Isso como disse, no boletim de ocorrência policial, não sei o que foi, né, transmitido aí à Polícia Civil. E devido a essa ameaça, essa rixa, né, eles resolveram ceifar aí a vida do adolescente. Tanto a vítima quanto os suspeitos são conhecidos no meio policial. Um dos autores, dos infratores que possuem a passagem por homicídio tentado. Essa vítima tem algumas passagens por furto, né, mais quanto ao patrimônio. A gente continua acompanhando este caso. Mudando de assunto, você concurseiro e que pretende entrar nesse meio de concursos, muita atenção, porque o governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, publicou hoje o edital de concurso público para o promovimento de cargos de carreira de policial penal. Ao todo, há 2.420 vagas, sendo 1.944 destinadas ao público masculino e 476 ao público feminino. O certame será organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos, o Instituto Selecom, e terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração pública. O vencimento básico, referente ao nível inicial de carreira, corresponde a R$ 4.631,25 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva, podendo ser desempenhada em regime de escala de plantão.
O concurso é estadual, portanto, o candidato aprovado pode ser nomeado para qualquer uma das unidades prisionais do estado de Minas Gerais. No ato da inscrição, o candidato poderá optar pelo local de realização da prova objetiva e da redação, que serão aplicados em Barbacena, Curvelo, Divinópolis, Ipatinga, Governador Valadares, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Unai. Não será admitida ao candidato a alteração do município de realização da prova após feita a efetivação da inscrição. Vale destacar que não é necessário possuir carteira de habilitação para investidura no cargo e também que não há altura mínima e altura máxima para concorrer a uma das vagas. A prova objetiva terá 60 questões, distribuídas entre as disciplinas Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal, Noções de Direitos Humanos, Participação Social e Legislação Especial. As questões serão compostas de 4 alternativas, valendo 1 ou 2 pontos cada, de acordo com a disciplina, totalizando o máximo de 100 pontos. Será eliminado deste concurso o candidato que não atingir o mínimo de 60% do total de pontos atribuídos nas provas objetivas de múltipla escolha e o mínimo de 40% em cada disciplina. Se você vai prestar este concurso ou outro, boa sorte, viu? Uma pausa rapidinha aqui no News e daqui a pouco a gente te mostra que Receita Federal alerta para golpes aplicados com criminosos por meio de endereço eletrônico. E aconteceu de novo. Trabalhadores denunciam condições de trabalho em Lagoa Formosa. Em julho deste ano, nós mostramos para você que um grupo de trabalhadores que vieram do estado de Alagoas para trabalhar em uma fazenda de café no município de Lagoa Formosa alegavam que não estariam recebendo as condições mínimas de acomodações e alimentação para permanecer na cidade. Parte do problema havia sido resolvido. Alguns chegaram a voltar para a cidade de origem. No entanto, alguns ficaram e estes viram o fato se repetir. Quase 30 dias após mostrarmos a situação de 9 trabalhadores rurais do Alagoas, que foram contratados em uma lavoura de café em Lagoa Formosa e não receberam pagamento, pouca coisa mudou na situação. Naquela ocasião era 9 pessoas que estavam naquela situação. Aí eles pegaram e foram embora 5 e ficou 4. Aí hoje eles me reclamaram novamente que o estado era o mesmo, depois você pode ir lá e ver para vocês verem. E aí me alegaram que estavam na mesma situação, portanto que até paguei almoço para eles hoje, almoçaram. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Formosa foi novamente chamado pelo grupo, que relatou sobre as péssimas condições em que ainda estão vivendo no casarão. Não, a situação desse aí é a pior possível, porque não tem um fogão, não tem nada de dormir, não tem nada de comer. Estão jogados aí, os 4 que estavam aí, né? Portanto que até a gente alimentou eles no almoço hoje. Depois disso eles sumiram, o cara veio que atirou eles daqui, aí sobrou só esses 2 aí. 4 deles permanecem no casarão que foi alugado durante a contratação do serviço, sem condições mínimas de conforto, dormindo em lençóis e sem nenhum alimento disponível. Tem nada, aí nós só tá mesmo só o casarão mesmo aí. E ele que me trouxe pra cá, pra me trabalhar pra cá. Aí, como eu arrumei um serviço também melhorzinho, aí eu abandonei ele também e estou trabalhando registrado. E nesse caso aí, ele quer que eu saia da casa aí, agora para ir para onde? Que eu não tenho lugar para me ir. Ó. Aí eu quero saber se ele vai me dar o dia da minha passagem para mim ir embora também. Ó. Ou então alugar um barraco para mim, que é direito dele, que foi ele que me trouxe para cá. O combinado seria de que os 9 trabalhadores abateriam o valor de R$2.000 do aluguel por meio do salário, que consistia em diárias de R$70. Porém, eles não foram pagos e o aluguel do casarão já está com 2 mensalidades atrasadas. O tratamento dele com nós aqui é pouco, porque nem aqui ele pisa aqui, ó. Nem aqui no barraco ele pisa mais. E devendo muito na cidade aí, esse pessoal não tá confiando mais nele vender nem uma balinha mais. O homem é enrolado lá, eu digo que o homem é enrolado. E o que eu quero é só que ele me ajeite o dia da minha passagem para me sair fora também, que eu não estou passando muito bem aqui não. No mês passado, um acordo foi firmado entre as partes para que os trabalhadores pudessem retornar para o estado de origem. Entretanto, o trato não foi devidamente cumprido. O caso agora tramita no Ministério Público do Trabalho e a investigação já está em curso.
O trabalho da fazenda não terminou, só porque sabia que o Ministério Público e a NTV estavam pegando o pé disso aí, cortaram o relacionamento com os trabalhadores, mandaram embora, sumiu todo mundo. Na sexta-feira passada, agora dia 13, e aí não tem ninguém lá mais trabalhando, o serviço não terminou na fazenda. Continua lá, porque hoje eu fiquei sabendo em Patos que o serviço continua parado, porque estão com medo da fiscalização ir lá e dar problema para fazer. Apenas uma retificação, o senhor José do Nascimento, ele é presidente dos trabalhadores rurais de Lagoa Formosa. E continuando ainda em Lagoa Formosa, mais trabalhadores do município reclamam da falta de pagamento em uma lavoura de café. Segundo informações, não houve cumprimento de acordos trabalhistas. A queixa dos 2 trabalhadores rurais em Lagoa Formosa é a mesma. A falta de pagamentos relativa a uma quinzena que ainda não foi quitada pelo empregador. Ele me fez promessa que ia assinar a carteira para mim, e aí eu trabalhei com ele lá uns dias lá, fiz umas diárias para ele, venceu a quinzena, ele não quis me pagar, foi nada, e me ameaçou ainda. Falou que eu não precisava de voltar na casa dele, que ele não ia me pagar de forma nenhuma. Mandou eu ligar para o gerente da fazenda. E aí eu falei assim, senhor, mas eu nem conheço esse cara, como é que eu ligo para o gerente de fazenda? E eu fui trabalhar, foi para você. E aí ele falou para mim, não, o negócio é com ele lá, pode ligar para ele. Eu falei assim, não ligo não, eu trabalhei para você tem que resolver para mim, me pagar, ué. E tá até hoje, eu estou sem receber, passando falta de umas coisas aí. Eu trabalhei lá quase uma semana, acho que foi uma semana. E desanimei, falei assim, ué, não vê dinheiro, ué. Você trabalha, não vê dinheiro, tem que ir para outro lado, né? Eu preciso de dinheiro para viver, ué. O combinado seria que Erivelto receberia a cada 15 dias trabalhados na lavoura de café. Porém, o pagamento nunca foi realizado. Eu já tinha começado a quinzena. Então eu trabalhei lá uns 4 dias para fechar a quinzena. E com isso, ele não pagou, foi ninguém. Foi pagando de pouco em pouco alguns, os caras mais aborrecidos que ameaçavam ele. Eu não ameaço ninguém. Eu falei com ele, eu vou procurar meus direitos. Eu sei que eu tenho. E aí depois disso eu não conversei com ele mais não. A dívida com Erivelto é de quase R$500. Que necessita urgentemente do dinheiro para quitar dívidas. Se for para fazer as contas mesmo, deve dar uns R$470 que eu ganhei dele. Mesmo ganhando pouco, né? Porque eu sou bom em café, mas lá tinha gente lá que estava ganhando, era R$40 por dia. Já com este trabalhador do município de Frutal, localizado no Triângulo Mineiro, a situação é a mesma. Entretanto, a dívida é ainda maior. Minha situação foi que eu comecei a trabalhar com ele, aí a primeira quinzena deu tudo bem, ele pagou certinho, aí trabalhei mais 15 dias, esses 15 dias que tá enrolado lá, ele não pagou nem para a mulher do mercado e nem para mim, R$717 que ele tá me devendo. Aí eu já discuti com ele, aí para mim não levar esse caso a sério, eu fui deixar esse trem de mão, mas eu falei para ele que eu ia caçar meus direitos, que eu tô devendo no mercado. Que é tão tal que hoje eu fui pegar uma bolacha lá para mim comer lá e a mulher do mercado não vendeu, só vende se depois que eu pagar lá. Ó. E ficou assim. Aí eu tô esperando ver o que ele pode fazer para mim, né? Porque eu acredito que tem justiça, né? Porque se você trabalha honestamente, se você não tem direito a receber, o que eu posso fazer, né? Procurar meus direitos. E é isso que eu tô fazendo. A gente continua acompanhando este caso também. E olha só, um novo golpe ronda os moradores de Patos de Minas e envolve a Receita Federal. Tudo aconteceria assim. O contribuinte recebe por correspondência em sua casa uma intimação para regularização de dados cadastrais. Nesta carta, há um endereço eletrônico para acesso e utilização de dados bancários. O endereço informado não tem nenhuma relação com o site da Receita. A recomendação, então, é que não se acesse esse endereço eletrônico. O golpe tem sido aplicado por meio de correspondências. O golpista envia a carta para o endereço do contribuinte, na qual a vítima é intimada a regularizar seus dados cadastrais. No texto é informado também o link de acesso, que não tem nenhuma relação com o site oficial da Receita. A carta também apresenta o logotipo da Receita e imita até a fonte do texto. A questão das correspondências que a Receita envia pelos correios, jamais a Receita manda link. Ela manda o site oficial e o passo a passo dentro do site, o caminho dentro do site para que a pessoa chegue no local que ela precisa de apresentar um documento ou fazer uma regularização. Dados bancários a gente lembra que
A Receita utiliza para pagamento de restituição, mas a informação é dentro do programa do imposto de renda, ou um eventual parcelamento com débito em conta, onde essa informação dessa conta, desses dados bancários, são feitos no aplicativo do parcelamento, também dentro do site da Receita Federal. Para fins de consultas, download de programas ou alterações de informações junto ao órgão federal, nenhum link não oficial deve ser acessado, ou seja, links que não são terminados em gov.br. O link oficial da Receita é o receita.economia.gov.br. Portanto, no caso do novo golpe, se receber a carta, a orientação ao contribuinte é destruir a correspondência. A gente alerta, receber uma carta dessa, não acessar o link diferente do link do site oficial da Receita Federal. Destrua a carta. E para aqueles que já tenham acessado o link, orienta-se registrar um boletim de ocorrência para evitar prejuízos futuros. Se ele já acessou o link, a grande possibilidade dos golpistas já terem obtido, né, as informações que eles queriam. Então, faça um boletim de ocorrência para se resguardar de qualquer problema no futuro. Atenção redobrada, então. E a seguir, você que tem casa vai ver que o preço do café que chega aí na mesa da sua casa deve aumentar entre 35% e 40% até o fim de setembro. E secas castigam pastos e produtores apelam para a silagem para salvar rebanhos. A seca severa castiga produtores rurais do sul e do sudeste do Brasil. Além disso, as geadas trouxeram prejuízos às pastagens, contabilizando aí 15,2% de área afetada em Patos de Minas, segundo a Emater. Com isso, aumentou a procura por alimento para os rebanhos e a silagem se tornou uma alternativa ao pasto e à ração tradicional. As pastagens são a base da alimentação animal na produção pecuária. No entanto, neste ano, produtores e consultores viram possivelmente a maior seca dos últimos anos e, por consequência, a escassez de pasto. Bom, esse ano foi um ano muito atípico porque, além da escassez das chuvas, a seca chegou mais cedo, diminuiu muito a pastagem. E nos últimos dias ainda teve a geada, que prejudicou ainda mais todos os pastos e o meio rural, vamos dizer assim, como um todo, né? A alternativa para suprir a falta de pasto foi a silagem, que forma um elemento energético para a suplementação dos animais. Nesta propriedade rural em Patos de Minas, são 60 hectares. Por cada é possível se produzir 50 toneladas de silo. Nós plantamos a lavoura no final do ano passado. Graças a Deus foi uma ótima produção, tivemos em torno de 50 toneladas de silagem por hectare de milho. Depois essa matéria verde é ensilada, fica armazenada, e enquanto isso os animais estavam a pasto e depois a gente traz para o confinamento. Esse ano nós optamos por terminar animais maiores, já mais pesados, para diminuir o tempo de confinamento e, consequentemente, diminuir o custo de produção, porque esse ano está muito alto. Como a gente já trabalha preventivamente, vamos dizer, houve uma programação na época, nas últimas águas, onde nós conseguimos plantar a lavoura para garantir a silagem e o alimento dos animais. Para os próximos meses, a expectativa ainda é continuar contando com a alternativa, vez que as geadas causaram prejuízos e levarão tempo para recuperar este. Acredito que alguns anos ainda os preços estarão em alta, porque as commodities agrícolas todas estão em alta, milho, soja, adubo. O mercado externo está superaquecido, comprando muito a nossa produção, então não existe expectativa de baixa, infelizmente. A silagem é o que nos socorre e é o alimento garantido para os animais no período de seca. E o preço do café que chega aí na mesa da sua casa deve aumentar entre 35% e 40% até o fim de setembro deste ano. A estimativa é da Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, que aponta uma série de fatores para explicar a iminente alta do preço, como a queda da produtividade devido às condições climáticas adversas e a maior demanda do mercado externo.
De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra atual não deve ultrapassar 48.800.000 sacas de 60 quilos de grãos. Se atingida, esta marca representará um resultado 22,6% inferior ao da temporada anterior. Situação que, conforme alertam os técnicos da empresa pública, pode se agravar caso a seca em regiões produtoras se prolongue por mais tempo. Os estados mais afetados são Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Em algumas localidades, principalmente do sul mineiro, lavouras foram inteiramente destruídas por geadas, fato que motivou o Conselho Monetário Nacional a reservar 1,032 bilhão de reais para linhas especiais de crédito do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, destinadas a socorrer produtores prejudicados pelas geadas. A dimensão exata das consequências para o setor cafeeiro da saca e das fortes geadas registradas este ano ainda está sendo avaliada. Contudo, em nota, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que levantamentos preliminares indicam que só as geadas atingiram cerca de 200 mil hectares de cafezais. Apesar das adversidades que os produtores enfrentam no campo, as exportações brasileiras seguem em alta, motivadas pela taxa de câmbio do real em relação ao dólar e pela alta dos preços pagos no mercado externo. Cerca de 70% de toda a produção nacional é vendida para outros países. Situação crítica, então prepare o seu bolso aí. Agora me conta, como está aí na sua casa ou onde você está assistindo o NTV News? Hoje o calor foi daqueles, né? Se hoje foi assim, como será que fica amanhã? Hora da nossa previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Sua idade, seu desconto New Color. Aproveite! A quinta-feira deve ser marcada por sol o dia todo e sem nuvens no céu. De noite tem céu aberto e sem nuvens. Os termômetros poderão ter mínima de 15 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar pode chegar em 66% e não há probabilidade de chuva. Em Carmo do Paranaíba, máxima de 31 e mínima de 17 graus. Sol o dia todo e sem nuvens no céu. Vargem de Minas poderá ter mínima de 14 e máxima de 29 graus e não há previsão de chuva. Presidente Olegário terá termômetros marcando mínima de 15 graus e máxima de 33. A umidade relativa do ar poderá chegar em 66%. Lagamar terá sol com algumas nuvens. A mínima deve ficar em 17 graus e a máxima pode chegar em 34. Depois do intervalo, tem a nossa análise da notícia e o governo de Minas Gerais decidirá quando leitos de UTI do Hospital de Campanha de Patos de Minas serão desmobilizados. Há dias houve a confirmação de que 10 leitos de UTI serão desmobilizados do Hospital de Campanha. Isso realmente poderá acontecer, só que quem decidirá quando será o Estado. Mesmo após a ativação, leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 em Patos de Minas, na Santa Casa de Misericórdia, continuam inativados. Isso porque, mesmo após a vinda do governador Romeu Zema, na inauguração, o governo de Minas Gerais não autorizou. E a equipe já está disponível. Bom, a habilitação de leitos de UTI da Santa Casa, assim que ela se instaurou, né, a partir do dia 10, nós já mandamos a documentação para o Estado e eles, como é leito de UTI, ele é um leito do Estado, né, não é só para o município de Patos, a gente precisa aguardar um ok do Estado para começar a internar esses pacientes no leito. Lembrando que a Santa Casa já está toda preparada para isso, já está com a equipe disponível para atendimento desses leitos, já está recebendo pacientes desde o dia 10 da UPA, com uns leitos clínicos, dando essa retaguarda grande para a UPA, desafogando um pouquinho lá os leitos, mas a UTI nós estamos aguardando só um ok da regulação do Estado, porque esses leitos têm que ir para dentro do sistema. Quanto aos 10 leitos que seriam desmobilizados, quem decidirá o período será o Estado. Nós até chegamos a conversar isso justamente com o Estado, porque os leitos de UTI a gente tem que discutir ele a nível macro-regional, né? E nós achamos prudente, por enquanto, manter os 30 e essa disponibilização ela vai ser sinalizada pelo Estado. Então, quando o Estado realmente ver que o período é favorável para desmobilizar os 10 leitos, eles vão sinalizar e vão pedir a desmobilização desses leitos para nós. Por enquanto, mantém inalterados aí as quantidades de leitos de UTI para Covid. Em contrapartida, a Santa Casa de Misericórdia recebe pacientes gerais apenas para leitos clínicos.
já está com equipe disponível para atendimento desses leitos, já está recebendo pacientes desde o dia 10 da UPA com os leitos clínicos, dando essa retaguarda grande para a UPA, desafogando um pouquinho lá os leitos, mas a UTI nós estamos aguardando só um ok da regulação do Estado, porque esses leitos têm que ir para dentro do sistema. Então esse é um assunto para a nossa análise da notícia que começa agora, hoje aqui na bancada comigo, a Ludmila Bahia, jornalista da casa e diretora de jornalismo aqui da NTV. Ludmila, a gente vê uma situação muito complicada, porque o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, veio a Patos de Minas para a inauguração da Santa Casa, fez toda aquela festa, todos aqueles discursos, bonitos ou não, e aí de repente os leitos de UTI não estão funcionando na Santa Casa. Aí vem aquela notícia de desmobilização. Gestores da Santa Casa falam, serão desmobilizados. O prefeito fala, não serão desmobilizados. Aí, de repente, vem essa informação. Quem decidirá quando os 10 leitos serão desmobilizados será o Estado. E aí, Ludmila Bahia, boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que acompanham o NTV News, a análise da notícia. E a gente vê de novo aquele desencontro de informações. Foi assim durante todo o tempo na pandemia e agora, nesse período, não é diferente, mesmo quase 2 anos depois aí do início desse tormento na vida de todo mundo. A gente viu aí muitos desencontros de informações e a gente até entende, porque como é tudo novo, às vezes é preciso dar um passo, voltar 2, mas é preciso aí de colocar pelo menos uma lanterna no final do túnel para a gente entender os rumos e o andamento da pandemia, bem como aqui nesse caso, o real funcionamento da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. A gente sabe que os leitos clínicos já foram abertos para a população em geral e a gente sabe que a carência é enorme, enorme também para leitos de terapia intensiva. O município requer com agilidade a instalação desses novos leitos para atender uma comunidade que espera por leitos, que espera por atendimento. Com relação à desmobilização, primeiro a gente teve a informação que aconteceria em agosto, tanto é que pode pegar o nosso retrospecto aqui de informações no jornalismo, todas as informações apuradas com a fonte inicial, né? Então a gente apurou com o Estado, com o município, como é que seria. Então a informação inicial era que em agosto aconteceriam as desmobilizações de leitos por conta da redução de novos infectados. Aí esse prazo passou para setembro. Agora a gente não sabe ao certo se será setembro por conta aí da decisão do Estado, que é quem vai decidir. Isso porque o próprio Estado também está preocupado com o futuro da pandemia. A gente tem aí um anúncio na data da terça-feira de transmissão comunitária da Delta. Hoje em Belo Horizonte, Matheus, a gente tem uma realidade, vinha caindo. Na capital mineira já mudou essa realidade com o avanço, né, da variante também por lá. A gente tem uma realidade de maior número de casos e, com isso, uma necessidade maior também do sistema hospitalar. E se houver essa pressão hoje, né, a gente está, de certa maneira, em alguns municípios, tranquila, a situação tem leitos para atender a população na maioria dos municípios de Minas Gerais. Entretanto, em outros não. E o grande temor é que, com o avanço da Delta, como a gente vê a realidade do Rio de Janeiro, por exemplo, haja uma pressão hospitalar, ou seja, uma diminuição grande da disponibilidade de leitos clínicos e de terapia intensiva, por isso o governo aí segurando a questão da própria Santa Casa. Mas a gente sabe que a Santa Casa tem recurso do Estado, mas não é um hospital do Estado. Então, a gente entende também que tem autonomia aí para algumas deliberações, mas a gente entende também que é um momento sensível de uma tomada de decisão. O que a gente precisa é de ter um entendimento adequado do que esse vai e vem de informação que deixa todo mundo confuso. Um detalhe quanto a isso, Ludmila, a gente se recorda há meses, quando houve uma outra possibilidade, antes mesmo desses meses mais recentes, quando se fecharam alguns leitos de UTI. De repente veio um boom de casos em Patos de Minas, tiveram que voltar mais uma vez e colocar leitos à disposição da população. A gente até entende que Patos de Minas é uma cidade polo, mas deixar o Estado decidir se os leitos serão fechados
Ao meu entender e ao meu ver, enquanto cidadão, quem tem que decidir é a Prefeitura de Patos de Minas, é a Secretaria de Saúde, são as secretarias de saúde que compõem a região de Patos de Minas. Elas que acompanham de perto, o Estado apenas recebe os números lá e muitas vezes desatualizados, e é ele quem vai decidir? Fato é que a decisão final, até de que onda vai seguir, como que vai ser, é do próprio município. De fechamento, abertura, como é que vai ser o movimento na cidade, por mais que tenhamos decretos federais ou estaduais, a decisão final para tudo é da prefeitura, é do município, é do prefeito. Só que aí a gente tem leitos regulados pelo SUS. O que é isso? Que são pagos pelo SUS. Aí, por isso, essa questão de quem vai decidir se vai abrir ou não é o SUS, por conta de quem está pagando isso. Então, é o governo federal, sai o dinheiro lá do caixa do governo federal que vai pagar aqui para o município manter e aquela estrutura em funcionamento. Por isso, a gente tem essa realidade que, às vezes, a gente não compreende na ponta. Pois é, Ludmila, agora a gente vai mostrar para você que tem em casa que o governo de Minas Gerais começou hoje a distribuição de 947.810 doses referentes à 39ª e à 40ª remessas de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Do total, Patos de Minas deverá receber na 39ª remessa 2.418 doses da Pfizer e 1.300 da Coronavac. Na 40ª remessa, 492 vacinas da Pfizer, 2.035 da Fiocruz, o frasco para 5 doses e nenhum frasco de 10 doses. Com isso, a vacinação de pessoas com até 18 anos deve ser concluída até o próximo mês. Porém, não se tem expectativa de quando a aplicação da segunda dose para este público acontecerá. Nesta semana, Patos de Minas deve completar a vacinação de pessoas com 25 e 26 anos de idade, com remessa da vacina que deve receber nesta quinta-feira. Bom, nós estamos aí, lançou agora nessa semana, a gente consegue fazer ainda 25 e 26 anos de idade, com a remessa que chega para nós amanhã. E assim que a gente for avançando, a expectativa é que a gente vai avançando no mínimo 2 idades, né, por semana, para concluir aí até meados de setembro e iniciar o cadastramento e a vacinação das pessoas menores de 18 anos. A conclusão da vacinação até 18 anos em Patos de Minas só deve ser concluída em setembro, atrás de outros municípios que já concluíram a vacinação. Já a segunda dose deste público não se sabe quando acontecerá a aplicação. Lembrando que isso é o calendário comum da primeira dose. A segunda a gente vai aplicando ela de acordo com as datas e etapas do cartãozinho de vacina. Pois é, Ludmila Bahia, então a gente se depara com uma realidade. Vacinação realmente avançando, mas atrás de vários municípios que já concluíram a vacinação de primeira dose no público mais de 18 anos. Tudo bem, a vacinação vai ser até os 18 anos, até setembro, mas vem outra preocupação. Vai ter essa segunda dose quando? A gente sabe esse calendário aí que deve se seguir, mas é preciso pensar à frente para garantir essas doses também, por mais que o Estado falou que não vai ter a demora mais na entrega dessas vacinas. Então, Matheus, a gente vê aí com uma certa angústia, né? Cada município numa etapa de vacinação, já explicado largamente pelo próprio secretário estadual de saúde, dessa divergência, até por conta da quantidade de recebimento de doses em cada município. Teve até um dado momento lá atrás que o governador disse, olha, eu vou mandar mais doses para aquele município que estiver imunizando mais rápido. O que a gente sabe que tem, de fato, uma discrepância. Se a gente pega o município de Vazante, já está imunizando 18 anos, desde o início da semana, então está a passo de concluir aí a vacinação do público maior de 18 anos e daqui a pouco já começa a vacinação, segunda dose de reforço para quem ainda não recebeu, até porque o Estado também anunciou, seguindo recomendação do Ministério da Saúde, que vai haver um intervalo menor de aplicação da dose de reforço, por exemplo, da Pfizer. A indicação é que já fosse aplicada com esse intervalo menor, mas, entretanto, houve, por escolha, por estratégia da União,
ter um intervalo maior para a aplicação de primeira dose em grande escala, e aí com vencido esse público maior de 18 anos, haverá então essa diminuição do intervalo. Há garantia do governo federal que não haverá qualquer tipo de falta, há garantia do próprio estado de Minas Gerais que a primeira dose no público maior de 18 anos aconteça de fato até o mês de setembro, até porque, Matheus, fala-se até no começo da imunização das crianças e dos adolescentes. Então já tem esse andamento, esse entendimento. Hoje a gente tem até o entendimento da Anvisa que falou, olha, vacinação para crianças e adolescentes com Coronavac, não, mas a aplicação da terceira dose vai sim começar pelos idosos e pelos profissionais de saúde. Então, a cada passo a gente tem aí uma informação diferente e a garantia da dose de reforço, a segunda e agora também a terceira. Sigamos aguardando. Ludmila, a gente faz uma pausa rápida aqui na análise da notícia. Já depois do intervalo a gente continua com muito mais assuntos de Patos e região. De volta e vamos agora aos dados da Covid-19 em Patos de Minas, porque Patos de Minas confirmou hoje mais 56 novos casos da Covid-19. Agora são 17.050 casos confirmados, 16.185 já se recuperaram da doença, 306 pessoas estão em casa com a Covid-19. 529 vidas foram interrompidas pela Covid-19, segundo o boletim epidemiológico de hoje. Vamos agora então aos dados do estado, porque segundo a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, 16.459 casos confirmados e 534 mortes em Patos de Minas. Aí, Ludmila Bahia, aconteceu de novo. Como vimos, Patos de Minas informa 529 óbitos, o estado 5 a mais. Qual será que é a justificativa? Será que realmente são pessoas em outras cidades, mas residentes em Patos de Minas? Porque da última vez foi essa a justificativa da vigilância, da Prefeitura aqui de Patos de Minas. Bom, a gente entende que sim, e aí dessa forma, sendo assim, o Estado notifica o município. E aí que requer uma atualização desse boletim, porque às vezes é até uma pessoa que saiu de Patos de Minas para se tratar em outra cidade, mas a certidão de óbito cai para cá. Cai para cá por conta até dos desdobramentos disso tudo. Então, a gente é uma coisa assim complicada da gente fechar a conta aí. Mas fato, Matheus, que se a gente coloca, independente aí dessa divergência, a gente sabe que hoje, segundo Minas Gerais, nós temos 534 óbitos da Covid. Essa semana, de ontem para hoje, o Estado confirmou mais 6 óbitos. Isso significa que a gente tem aí uma diminuição de pessoas internadas, mas é grande a mortalidade de Covid nessas últimas semanas. Essa é a grande preocupação. A gente não tem uma pressão no sistema hospitalar, mas a gente tem um grande caso de mortes acontecendo dia a dia. Tanto que na sexta-feira passada, aliás, foi na segunda-feira, né, quando o município registrou mais 8 mortes. Eram dados represados, mas dados represados de 4 dias, era de 12 a 16. Então, em 4 dias, o município falou, olha, morreram 8 pessoas. Então, a gente teve 2 mortes em cada dia, né? Uma média de 2 mortes por dia. É um número alto. A gente precisa de enxergar essa realidade. A gente tem casos muito graves no município também. E olhando esse boletim da Prefeitura, a gente tem mais casos ativos no município e a gente também teve aumento de pessoas em isolamento domiciliar, né, se a gente observa aí. Então, a gente tem que ter, obviamente, os cuidados devidos, até porque a gente tem uma variante circulando com transmissão comunitária no estado que ela é mais ágil, mais rápida, e isso nos deixa aí preocupados, mas a gente sabe o que a gente deve fazer para ficar longe dessa Covid-19. Pois é, Ludmila, é importante nós ressaltarmos que há mais de um ano nós estamos nessa pandemia e Patos de Minas já atingiu a marca de mais de 17 mil casos confirmados. Hoje são 17.050 casos confirmados
no município. E partindo disso, Ludmila, a gente tem que ver como que fica a ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. Os números estão na tela porque 48,89% é a ocupação quanto leitos clínicos e 40,82% de ocupação em leitos de UTI. Resumidamente, são 42 pessoas internadas, 22 pessoas em leitos clínicos e 20 pessoas que estão em UTI. Os dados são equivalentes de leitos públicos e privados aqui de Patos de Minas. Então a gente percebe, Ludmila, uma nova crescente de casos em UTI aqui em Patos de Minas. E quando a gente vê falando assim, está abaixo de 50%, isso não é bom não. Isso é ruim, não deveria nem estar em 10%. Essa era a realidade que todos nós gostaríamos de dar, a notícia, acho que do desejo de todo jornalista, né, Ludmila? De todo jornalista, de toda a população, ficar livre disso logo para a gente ter uma tranquilidade maior de vida. Mas, Matheus, vamos observar com cuidado esses números aí. Olha só, a gente tem um número total de internados, o mesmo, de ontem e hoje a mesma coisa. O único percentual que diminuiu foi da internação de leitos clínicos. Quando eu falava para a gente ter a preocupação com a quantidade de mortos, olha o que aconteceu lá com o percentual de ocupação dos leitos de terapia intensiva. Subiram, né? Na rede pública estava 30%, foi para 37%, com o mesmo número de internados. Então é aquela questão, os casos também estão se agravando. A gente tem menos internados e aí quando a gente observa os dados isoladamente, a gente percebe aí um agravamento no estado de saúde das pessoas. Isso que a gente não quer, principalmente quando a gente tem aí um avanço na vacinação, mesmo que a gente está vacinando aí há 8 meses, né? Então a gente, obviamente, chegada 8 meses depois, a gente não teria outra impressão que não essa, né? De ter mais pessoas imunizadas, mas a gente tem mais pessoas imunizadas, casos ainda continuados, porque a gente sabe muito bem, nenhuma vacina garante 100% de proteção e ela não representa a cura, mas para que, se acaso, espero que nenhum de nós fiquemos contaminados, mas caso fiquemos, estejamos mais protegidos, não tenhamos agravamento, mas mesmo assim tem lá cada vacina com seu percentual de proteção. Pois é, Ludmila. Falando em vacinação, falando em cuidados, após a confirmação de possível variante Delta em Patos de Minas, em um bebê, mais 2 casos foram enviados para análise. Vamos ver. Na última semana, a epidemiologia de Patos de Minas afirmou que um caso da variante Delta, originário na Índia, é tratado como suspeita no município. A investigação parte após um bebê de 9 meses de idade ser internado em um hospital particular e que morreu no sábado em decorrência da doença. Por exemplo, viajantes, né? Se tem um caso suspeito de viajante ou veio do exterior, que já tem muitos países com a variante Delta bem disseminada, nós estamos fazendo rastreamento então para que ou seja detectada ou não essa variante, né, nessa pessoa que estava com a suspeita. Após isso, mais possíveis casos para investigação da variante foram confirmados pela Secretaria de Saúde de Patos de Minas. Nós mandamos de algumas pessoas antes da criança também para a FUNED, material genético, porque estava com alguns sintomas atípicos, dor em articulação, algumas coisas que nos chamou a atenção. Foi mandado para a FUNED e agora da criança também. Ainda não se sabe quando as análises do material genético serão concluídas. Ainda não, a FUNED demora um pouquinho a nos responder, depende da quantidade de demanda que está lá, mas nós estamos cobrando todo dia. Nós mandamos material genético específico para a variante Delta, eram de 2 pessoas antes do bebê e agora do bebezinho. Sempre que a gente tem suspeita de alguns sintomas que não são os habituais, a gente colhe material genético e envia para a FUNED. Por enquanto, nenhuma surpresa, né? Ludmila Bahia, nesse caso nós temos aí alguns detalhes. São 3 casos, então, investigação da variante Delta. A gente sabe desde o início, antes mesmo de ter pandemia da Covid-19 ou não, que a chave para a população é a informação. Aí nós vemos, então, na entrevista a seguinte fala: antes mesmo da divulgação do caso dessa possível variante com esse bebê, outros 2 casos haviam sido levados para análise. Por que isso não foi falado antes? Porque só agora que a população recebe esse alerta pela imprensa. E por que isso não veio antes? Para guiar os rumos quanto a atitudes a serem tomadas em Patos de Minas e cada cidadão de forma individual?
Bom, a gente entende que talvez seja para não criar esse alarme, um alarde, uma preocupação excessiva, mas eu não vejo por que não ter uma preocupação quando se fala de Covid-19, se é P1, se é P2, se é Delta, ou que nome for, qual a variante surgir naquele determinado momento. Independente de qual seja, a informação ela é vital até para que fiquemos aí cada vez mais vigilantes. No momento, talvez, que as pessoas estejam mais relaxadas, obviamente cansadas de tudo isso, de tantas regras, mas infelizmente que a gente tem que obedecer, que tem que seguir, que tem que continuar os cuidados devidos, porque infelizmente o coronavírus, ele não escolhe aquela vítima que tem necessariamente aquela doença ou tal idade para levar a óbito. Infelizmente, qualquer situação é lamentável. Fato é, Matheus, que a gente tem uma variante que é preocupante também. A P1 também era. Só que qual que é a diferença de uma para outra? Primeiro, pelos sintomas, que na Delta são muito parecidos com o da gripe. O que causa dificuldade ali na hora de confirmar exatamente se é uma gripe ou se é a variante. Além disso, a gente tem também uma transmissão muito maior, se assemelha à catapora, ao ebola, na questão de transmissão. Então, a gente tem um volume maior de pessoas doentes por conta da transmissibilidade. E a informação ela é importante para que a gente fique atento aos rumos de uma pandemia que assola, que incomoda, que faz uma população inteira sofrer. É exatamente isso. Então, essa retenção talvez seja para não criar o alarde, mas é importante a gente saber os rumos para que continuemos, para que fiquemos vigilantes e não baixemos a guarda jamais contra o coronavírus. Por isso a importância da informação, e eu diria, juntamente aí com a informação, mais ainda os cuidados que cada pessoa tem que ter, porque a gente sabe, variante Delta ela é a mais letal, originária da Índia, com possíveis casos aqui em Patos de Minas e com confirmações aqui em Minas Gerais, melhor dizendo. Então, o que cabe a cada um de nós são os cuidados básicos que a gente aprendeu lá na infância e agora a gente vem reproduzindo ainda mais aprimorados nesse momento de pandemia. Ludmila Bahia, com essa, então, a gente fecha a análise da notícia, mas amanhã a gente está de volta com muito mais assuntos de Patos, região, na análise do NTV News. E munidos sempre de esperança, porque tudo vai dar certo. Basta a gente fazer a nossa parte, torcer, ficar aí atentos às produções científicas, ao que está sendo descoberto, às novas produções, para que amanhã a gente tenha um dia bem melhor do que o que termina agora. Muito obrigada a vocês pela companhia, Matheus Borges pela bancada de hoje, e a gente se vê amanhã. Até lá! A gente se encontra amanhã às 7 horas da noite aqui no NTV News. Se cuida, saúde, boa noite.